Eu sou o Sebrae e você pode me ver em cada empreendedor brasileiro, porque eu sou um, mas represento vários. Eu sou a força que impulsiona os empreendedores e os faz chegar mais longe. Eu sou o apoio para os pequenos negócios. Você pode me ouvir em várias vozes que contam histórias de grandes realizações, superações e conquistas. Eu sou o Sebrae, de quem é Sebrae. Eu sou capaz de grandes feitos, de grandes números, mas também de pequenos gestos, que mudam muito mais que realidades. Mudam vidas. Porque é isso que me move. E é isso que me faz ser pelo Brasil. Boa tarde. Em nome da Associação dos Chefes de Cozinha do Ceará, damos boas-vindas a todos os convidados que estão nos assistindo. Quero ressaltar que esse evento tem como objetivo o desenvolvimento do seu negócio gastronômico, por meio do compartilhamento de experiências de empreendedores e especialistas do setor. Falando em empreender, esse evento não seria possível sem o patrocínio do Sebrae Ceará. Para darmos continuidade ao webinar de chefes e profissionais de gastronomia, convido o vice-presidente da ACC e presidente da Câmara Setorial de Gastronomia, o chefe João Lima, que está ao meu lado, para conduzir o painel Gestão e Viabilização dos Negócios Gastronômicos. Chefe João Lima é arquiteto pela UFC, chefe de cozinha, assessor especial para a gastronomia do Governo do Estado, presidente da Câmara de Gastronomia do Ceará, vice-presidente da Associação dos Chefes de Cozinha do Ceará, membro dos comitês de gestão da Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco e do Programa de Combate à Insegurança Alimentar e ao Desperdício de Alimentos, Mais Nutrição, chefe e coordenador de cozinhas do projeto Away do Amor. Chefe João Luiz, a palavra é sua. Gente, primeiro eu queria agradecer à ACC, ao Sebrae, o convite de estar aqui hoje com vocês. Nós vamos ter 3 convidados muito especiais hoje e nós vamos começar aqui com o nosso amigo Expedito Matos, que é economista, formado pela UFC, com pós-graduação em consultoria organizacional nas áreas de finanças, planejamento estratégico, marketing, consultoria de processo e administração geral. Expedito atua na área de consultoria e instrutoria, desenvolvendo os trabalhos direcionados à eficácia empresarial, capacitação e gestão e humanização das organizações. Expedito, você vai ter aí 20 minutos para expor a sua ideia sobre esse tema e a gente vai conversando aí ao longo da sua exposição. Muito obrigado pela participação. Expedito, liga teu microfone que está desligado. Estou pedindo desculpa, Pereira, que você tinha solicitado a gente, né? Mas tudo bem. É um prazer grande estar aqui novamente no ecossistema da gastronomia, revendo algumas pessoas que já conhecia e podendo contribuir com o desenvolvimento do empreendedorismo dentro desse segmento. A minha fala ela está assim, formatada em 3 momentos. No primeiro momento, o impacto da Covid nos negócios. No segundo momento, as tendências. Um outro momento seria os principais desafios impostos. E, no finalzinho, o que nós, enquanto Sebrae, podemos contribuir para esse momento de retomada, né? Esse momento de começar tudo de novo e, como principal tendência, a gente vê que houve uma aceleração, né, no modelo de gestão dos negócios e a primeira coisa que nós fomos obrigados foi a digitalizar os processos, sejam eles de gestão interna, sejam eles de gestão externa dos seus clientes e fornecedores.
não entenda a digitalização como tendência digital, ou transformação digital, desculpe. Uma coisa é você otimizar processos. Hoje, você, numa fila de supermercado, você não admite mais que não existe um leite caótico. Quando você está lá na fila, se a maquininha faz bibi e não passa, tu já fica incomodado porque o processo parou. Ou seja, isso já é condição posta. Nesse novo momento, a agilidade nos processos de gerenciamento, elas têm que estar, eu diria assim, a todo vapor. E a transformação digital não. A transformação é assim, é o comportamento que é imposto por essa mudança tecnológica, né? Hoje você, por exemplo, eu estava hoje de manhã participando de um evento com consultores do Sebrae, e um deles dizendo que foi para o show de uma banda famosa, que ele era fã, e uns amigos deles todos filmando a banda. Aí os caras perguntaram, rapaz, tu não filmou o show não? Ele disse, não, eu vim assistir o show, eu não vim filmar o show. Então, essa mudança de comportamento, né? Ou seja, a maioria das pessoas estão com o celular na mão, que hoje a gente sabe que não é mais um celular, é tudo, né? Ela é câmera, é calculadora, ela faz tudo. Então, altera drasticamente o comportamento da humanidade, de uma forma geral. Então, imagina o nosso consumidor. Né? O cara chega hoje no restaurante, aí o que é padrão? Está paradinho e tal e tal. Mas o garçom chega e bota o cardápio em cima da tua mesa que foi manipulado por N pessoas. Aí vem a tecnologia, tá com o QR Code, tu aproxima teu telefone, tem toda a leitura do cardápio e com o QR Code tu quer fazer promoção. Então, isso é a transformação digital, é a mudança nesse comportamento e nosso comportamento do dia a dia enquanto consumidores. Uma outra coisa que é uma tendência é o que a gente chama... eu não gosto da palavra distanciamento do outro, mas também é uma imposição, até por autodefesa, né? O Covid também colocou na praça e à mesa o medo, né? As pessoas passaram a ter um cuidado maior consigo próprio, né? A busca por experiências individuais e não mais coletivas, né? Eu entro no restaurante, quero ser tratado diferente de tudo. Tá? Há uma resistência maior por parte do cliente, né? Se ele chegar e ele observar que não existem esses cuidados, ele vai trocar rapidinho de fornecedor. No nosso caso, eu entro no restaurante e percebo que ele não tem o acolhimento devido, ele não está dentro dos padrões exigidos para o momento, ele vai sair. Ele fica bem mais crítico com relação a isso. Como principais desafios, que também foram impostos por esse momento, pela Covid, principalmente no nosso segmento, né, que foi impactado seriamente no faturamento, é a necessidade de captação de recursos. A maioria de vocês, isso é feita uma pesquisa pelo Sebrae e FGV, o que ela diz? Ela diz que 48%, quase que 50% dos negócios procuraram financiamento externo. Né? Não mais foram fazer o capital de giro com o seu cliente. O cliente não estava lá, não podia estar lá, eles tiveram que ir para outras fontes de recursos. Então, como desafio, o principal desafio foi esse. Uma outra coisa que tem imposto, né, na mudança de comportamento, a forma como se comunicar com o seu cliente. Né? Uma coisa é o cara entrar no teu estabelecimento, bater no ombro dele, como vai, Pedro? Tudo bem? Uma coisa é você interagir de forma virtual. É outro modelo de negócio, é outro modelo de comportamento. E a palavra-chave aí é você ter que aprender a conviver, mesmo distante fisicamente, extremamente próximo digitalmente. Então, isso também foi um desafio imposto. Uma outra coisa que é desafiante é, no retorno, você ter colaboradores com essa percepção, com esse sentimento, com esse novo comportamento que está sendo exigido pela clientela da gente. A qualquer momento, você se interromper para perguntar, para questionar, para somar com algo que fiquem à vontade. Então, mão de obra. Essa mão de obra, ela tem que estar na linguagem do consumidor, dos nossos clientes. Né? Qual é a máxima desse mundo novo?
é empatizar. Se você não empatizar com o seu cliente, ele vai se distanciar de ti, ele vai atrás de um outro, e a ele que está na expectativa dele, que está nesse novo comportamento imposto por essa pandemia. E aí vem, assim, o que o Sebrae pode fazer nessa conclusão todinha, né? Nós temos várias soluções que são interessantes. Lá a gente lançou um projeto na realidade, que se chama... Nossa Senhora, fugiu o nome. Tem um que é o Desafio Startup, que a gente está trabalhando e fomentando novas soluções dentro desse mundo digital, onde o turismo, a gente fez uma pesquisa anterior, entre o turismo, nas mais diversas regiões do estado, foram apontados e a gente está trabalhando soluções para isso. Me lembrei, o projeto é Revita Ceará, né? É o retorno nas empresas, nessa revitalização das empresas voltando. E aí o Revita, ele trabalha com capacitação, a gente fez muita live, a gente fez webinar, fez um bocado de soluções e ainda continuamos fazendo soluções focadas nesse novo comportamento. O que é máximo lá como solução que a gente pesquisou e está oferecendo? Rapaz, canais, né? Quais são os nossos canais que facilitam eu interagir com o meu cliente? Captação de recursos, a gente está trabalhando legal com ferramentas de gestão de fluxo de caixa. E é sala cheia sempre. Então, a gente está gerando isso. Quem é que faz isso acontecer? A nossa escola do conhecimento, Sebrae Experience, onde o Revita está ancorado e a gente, com a nossa equipe, está levando isso para o Ceará todo. Nós temos, além disso, um QR Code no portal do Sebrae Nacional, onde lá está todo o protocolo de saúde para bares e restaurantes, isso é de graça, você chega lá, entra, passa o QR, tu recebe isso em PDF, né? Então, quer dizer, tu não pode dizer mais que, rapaz, eu não sei, não, está lá de graça. Talvez você não soubesse como ter acesso a essa informação, mas aí a gente está te dizendo dessa forma. Entra no site do Sebrae, lá tem então bota protocolo de saúde para bares e restaurantes, nas nossas buscas, ele já vai te direcionar para esse QR, onde tu vai encontrar todas essas soluções. Uma outra coisa muito interessante, Sebrae Tech. Sebrae Tech é um programa do Sebrae a nível nacional, onde trabalha a inovação e a tecnologia. E nesse momento, como no início da minha fala eu dizia que um dos problemas sérios era a caixa, né? Ou seja, que as empresas tiveram que recorrer à captação de recursos externos, o Sebrae passou 16 soluções na área de consultoria, tipo identidade virtual, comunicação visual, serviços digitais, vendas digitais, ferramentas digitais. Tudo isso está lá no Sebrae Tech, de forma gratuita para o pequeno empresário. Acesse ao Sebrae, acesse o nosso site, Sebrae Tech, que você vai encontrar uma porrada dessas soluções e 0800. Além disso, nós, a nível nacional também, e aqui acontece assim, a gente tem um programa chamado Fale com o Especialista, onde, via chat, via e-mail, a gente tem uma equipe trabalhando a semana toda, né, para fazer esses atendimentos. E aí são dúvidas das mais diversas possíveis que podem ser tiradas pelo empreendedor que está sofrendo com esse momento, tendo que se adaptar como diz aqui no cearês, no frigir dos ovos, né, a essa nova realidade. E é isso, pessoal. Assim, de uma forma bem sucinta e bem rápida, é essa leitura que a gente faz, né? São esses desafios que a gente está recebendo todo dia na porta, o cara batendo lá, ei, meu irmão, me ajuda nisso, meu problema é esse, tal. Então, a gente foi mapeando aquilo que é mais relevante para trazer para vocês. Principalmente, a gente fez assim um corte dentro do ecossistema da gastronomia, né? Bares e restaurantes de uma forma geral. Beleza? É muito legal saber dessa quantidade de ferramentas que estão disponíveis aí pelo Sebrae nesse momento em que está todo mundo se perguntando como é que eu vou fazer daqui para frente, né? E eu tenho uma questão que também
pessoalmente me preocupa, eu que sou da área também, é que a gente já tinha um problema muito sério de gestão de negócios de gastronomia mesmo antes da pandemia, né? Antes dessa loucura toda começar, a gente já tinha um recorde de mortandade de negócios de gastronomia, segundo a Brasel, que estava em níveis super altos. Então, assim, existe um desafio duplo que é entender o que estava acontecendo antes da pandemia e juntar isso daí com esse novo momento, que além dessa situação crítica de gestão que existia antes, a gente ainda tem que colocar todas essas nuances novas para fazer com que esses negócios consigam ir para frente, né? Vamos dizer assim. Então, como é que o senhor enxerga esse momento em que a gente tinha que primeiro entender essa gestão dentro dos processos dos negócios de gastronomia, que já estava complexo antes da pandemia, com esse momento novo? Onde é que o senhor encontra como é que vocês veem esse grande desafio? Porque isso é um fato, né? Com certeza. Meu irmão, é assim, a gente tem, primeiro, alguns dados estatísticos que foram levantados pela gente em parceria com a FGV. 6% foram as empresas no segmento de vocês que fecharam. Fecharam mesmo. 54%, elas declararam não estar preparadas para esse mundo digital. Ou seja, as empresas elas trabalhavam, quando muito tinham WhatsApp, quando muito tinham Instagram para postar lá o que era, aspas, o que era o prato do dia, né? Mas as ferramentas digitais de gestão para o negócio praticamente não existiam. Olhe lá as empresas de médio porte para frente que tinham um sistema gerencial para tocar seus negócios. E aí, meu irmão, é assim, não dá mais para brincar. Porque normalmente no mundo do negócio, não só no segmento de gastronomia, mas na maioria dos profissionais liberais, né, por exemplo, o advogado ele é um puta advogado, ele ganha calça e tal, mas quando tu olha o escritório dele, como empresa, deixa a desejar. Tu olha os médicos, eu estou te dando exemplo do que bate a nossa porta no Sebrae, nós já tivemos parceria com a AB para fazer isso. No segmento de saúde, a gente faz parte da Câmara Setorial de Saúde. O que a gente vê lá? Rapaz, gestão. O cara é um puta cirurgião cardíaco, mas a clínica dele, quando ele diz assim, rapaz, esse é o paciente. Quando muito, ele tem um CRM dos clientes, dos pacientes, né? Que aí é o histórico do cara. Mas, rapaz, quantas cirurgias tu realizou no ano tal? Aí já começa a complicar. Quanto tu faturou no ano tal? Eu lembro que a gente participou de um segmento, de um evento ano passado, aqui no Centro de Convenções, um evento que trabalhava em insuficiência cardíaca. Tá? E as startups que bombaram lá com a encomenda deles para a gente fazer um desafio dentro do evento, as startups que surgiram, eu posso dizer com certeza que 80% era injeção no negócio. Era para dizer onde é o teu plantão, quem te pagou, teu dinheiro está na conta tal, quanto tu recebeu. Está entendendo o que é? Ou seja, normalmente, eu, enquanto técnico, naquilo que eu faço, eu sou fera. Mas na gestão daquele meu negócio, aonde eu faço, eu deixo a desejar. Muito, Expedito. Porque, assim, trazendo de novo para a gastronomia, é muito comum a gente ver muitos meninos que passam pelas escolas, que saem formados, mas que tem uma ânsia tão grande de estar com o métier, de cozinhar, que esquecem que a partir do momento em que eles têm aquele diploma na mão, ou mesmo os que aprenderam na escola da vida, eles não conseguem ter essa aproximação com a gestão da forma que precisava ter. Então a gente vê muitos restaurantes cujos chefes são incríveis, são criadores, têm respeito pela cultura, por tudo mais, que tem uma gestão extremamente caótica. Isso me preocupa muito porque, além de, antes da pandemia, já ter uma necessidade dessa gestão ser feita de uma forma mais rigorosa, né? Como você colocou aí tão bem, o cirurgião é o melhor do mundo, mas não consegue ter histórico. A gente agora, eu vejo na nossa área da gastronomia um desafio duplo, né? Porque imagina que tudo isso que tem que ser colocado agora, você tem que ter álcool, você tem que ter proteção, tem que ter totem explicando procedimento.
tudo isso vai ter uma linha a mais dentro da tua planilha de custos fixos, né? Que é uma coisa que também já começa a complicar a vida do povo. E a gestão não só de procedimento, mas a gestão do que você consegue faturar, de como você consegue organizar esses seus ganhos. Então, quando você falou que muita gente não está conseguindo nem acessar o Instagram, eu acho que esse processo de gestão que precisa acontecer daqui para frente, ele precisa ser revisto de uma forma muito complexa. E não só ensinar, mas principalmente ter um follow-up, né, de como é que a gente consegue não só passar as ferramentas, mas fazer com que a gente consiga supervisionar a aplicação dessas ferramentas para a gente não ter um colapso geral. Como é que você pensa isso, essa questão de não só dar o start, né, da gestão, mas a gente fazer o acompanhamento dessas empresas por um determinado tempo, para garantir que sustentem? Rapaz, eu vou operacional no país. A ACC já tem uma parceria legal com a gente do Sebrae. Eu sei muito que vocês já têm uma parceria legal com a gente. Onde vocês estão acompanhando, que é no Trade Turístico, já tem uma parceria legal com a gente. É só aproximando aí a entidade de vocês do Sebrae. A gente vê como exemplo essa ferramenta que tem lá e é de graça. Sei lá, como gerenciar teu fluxo de caixa? De graça. Tu faz online. Tá? Isso está disponível para qualquer pessoa. É só entrar no nosso site e participar. Se inscrever e participar. Tá? Então, assim, indicadores que possam avaliar esse desenvolvimento a partir da aplicação esses novos modelos de gestão, vamos colocar assim, isso podia ser interessante também, né? Com certeza. A gente tem um momento zero, né? E agora foi acelerado esse momento zero, né? Porque eu essa brincadeira, né, eu comecei em 80, trabalhando com gerenciamento e pequenos negócios. Rapaz, de janeiro para cá, deu uma acelerada de anos. Tá? O próprio Sebrae, a gente vinha caminhando para a transformação digital desde 16. Desde 16 vinha caminhando. Tá? Só que quando chegou no meio do ano passado, que a gente começou a fazer a leitura, e que a coisa foi colocar mesmo no começo de janeiro, rapaz, o que nós mudamos de janeiro para hoje, da forma como interagir com os nossos clientes, é uma coisa do outro mundo. É uma coisa do outro mundo. Não tinha outra opção, né? Não. Porque é serviço, né, amigo? Serviço tem que a gente assim, fazer uma experiência diferente, né? E quando a experiência diferente é boa, o cliente volta. Uma coisa que você tocou que é interessante. Eu sou professor de empreendedorismo e marketing na UES. E fui convidado para fazer essa disciplina pela engenharia de alimento e nutrição. Naquela época não existia nada sobre empreendedorismo e marketing dentro da universidade. Hoje, nós estamos, se não me falha a memória, na 13ª turma. Vai começar amanhã todo online. Seu amigo aqui vai ter o prazer de ministrar a primeira aula no centro dessa especialização online. Nós começamos só com engenharia de alimento e nutrição. Hoje nós já estamos com mais de 9 cursos que descobriram que naquele centro tinha uma que tem empreendedorismo, correram tudo para a especialização de lá. Porque essa base que a gente está conversando agora, de gestão e de empreendedorismo, isso aí é a base comum de todo mundo que quer sair da universidade e ter um negócio ou fazer com que o seu métier dê certo, porque aprender a cozinhar é muito mais fácil do que você fechar a conta no final do mês do seu negócio. Então, sem essas visões básicas, essas noções primeiramente básicas, nenhuma carreira pode ir para frente, nem mesmo a de médico, que está com tudo mais ou menos garantido, né, Espírito? E a gente faz uma aceleração legal mesmo lá. A gente trabalha com eles, desenvolvendo modelagem de negócio. Então, o que é a prova final? A nota. É um pitch apresentando a modelagem do negócio criado durante o curso. Não tem mais moleza de escrever um negócio para reprova marca, não. Tem que fazer e mostrar. Né?
E eu estou pensando esse ano, né, a modelo do que a gente faz no Sebrae, no desafio Startup Ceará, criar uma banca fundadora. Vai dizer, rapaz, o meu trabalho foi. Então, na realidade, vai sair das costas do professor uma nota, né? Agora, a nota vai ser compartilhada. Expedito, nós estamos chegando aqui no nosso tempo dos 20 minutos de exposição. Vanessa, você tem alguma pergunta, algum comentário a fazer para o Expedito sobre o que nós conversamos agora? Oi, tudo bom? É um prazer muito grande estar aqui, estar próximo do Sebrae e da ACC é sempre uma alegria. Falar sobre gastronomia mais ainda. E fiquei mais feliz ainda por ter sido convidada a participar de uma conversa com o Expedito, que foi meu professor. É muito legal isso. Obrigado. João, assim, uma coisa que estava prevista na minha fala e que eu quero adiantar para essa pergunta aí, Expedito, a gente tem uma série de dificuldades tributárias para os negócios gastronômicos. E aí eu queria saber mais ou menos como é que você vê isso, se já foi imaginado algum tipo de capacitação nesse sentido, porque os negócios gastronômicos ele tem uma variação muito grande de faturamento, depende muito de meios de impactos vindos do meio externo, e isso é bastante difícil de lidar no dia a dia, né? Aí eu não sei se vocês, nesse momento, agora pensaram em fazer algo nesse sentido. Vanessa, é assim, numa daquelas soluções que eu estava dizendo que você vai poder interagir com vocês, lá tem Fale com o Especialista. Minha irmã, lá trata de tudo que é assunto tributário, do meio, do micro, do pequeno. Então, eu quero conversar sobre CMS. O cara que está te assistindo, está te atendendo, ou via chat, ou via e-mail, ele vai te responder com uma solução. Pode ter certeza disso. Então, o que é que precisa? Precisa que o empresário procure a gente. Precisa que ele acesse a gente. Tá? Eu estou lá com o meu cardápio recheado. E quando eu digo, falo com o especialista, eu estou aberto no horário de 8 às 16, com pessoas especialistas para responder essas perguntas. Vamos supor que o cara que você está sendo atendido não seja um especialista em tributação, mas ele vai, dentro do nosso ecossistema do Sebrae, buscar um especialista e vai repassar a resposta à tua pergunta, seja ela via chat num outro dia, ou seja ela via e-mail. Isso com certeza. Isso, Vanessinha, eu poder te apresentar aqui, para ouvir nossa querida amiga. Gente, eu vou dar sequência, Expedito, muito obrigado. Espero que você continue com a gente aí até o final, que ao longo do processo ainda vem a Débora também, e a gente pode ainda trocar mais um pouco de informação. Mas essa menina bonita aqui é minha amiga Vanessa Santos, que está na gastronomia há 23 anos, só era uma menina quando começou, né, pelo jeito. Especialista em gestão de negócios gastronômicos, ela foi proprietária do Capitão Mostarda, 4 vezes eleito pela revista Veja como o melhor da cidade em sua categoria. Atualmente ela é consultora de gastronomia do SENAC, do estado do Ceará, docente de curso superior de gastronomia em disciplinas de gestão, pesquisadora da cadeia produtiva e educação no OCA, Observatório Cearense de Cultura Alimentar, e membro do Fórum Nacional de Educação e Gastronomia, integrante do movimento DOC, Denominação de Origem Cearense. Minha gente, só com esse currículo todo já me deu vontade de tomar uma água. Mas, Vanessinha, bora lá. Você tem esses 20 minutos em que a gente vai ficar aqui feliz em te ouvir falar. Vamos lá. Desculpa. Como eu disse, é um prazer enorme estar aqui e tentar contribuir de alguma maneira e, ao mesmo tempo, trocar aí várias ideias sobre o assunto. Gestão, como você disse, é uma bandeira que eu levanto já há muito tempo. O meu negócio, apesar de ter sido bem sucedido, ter durado 11 anos,
com todos esses prêmios, ele quebrou por falta de gestão. Quando eu fechei o negócio, eu decidi, então, que eu ia aprender a fazer gestão. Foi quando eu fui para São Paulo, me especializei e voltei 3 anos depois, trabalhando com um pouquinho mais de conhecimento nessa história. Uma das primeiras coisas que eu percebi, assim que eu saí do meu negócio, foi justamente que cada negócio tem um propósito e tem, consequentemente, em consequência desse propósito, algumas particularidades de gestão. E na contramão desse pensamento, a maioria das pessoas, é muito comum a gente ouvir isso, pelo menos, elas dizem assim, eu quero abrir um negócio gastronômico porque eu faço uma comida deliciosa, a minha mãe cozinha muito bem, ou então, a frase mais comum de todas é, todo mundo come, né? Então, o negócio, de todo modo, ele vai dar certo. E essas particularidades para cada negócio, na verdade, dificultam muito o processo de gestão. A única solução que eu encontro para isso é justamente estudar. A gente tem aí também um problema para se resolver. Eu sou do SENAC, o SENAC está aqui há 70 anos contribuindo do ponto de vista de técnica. Eu acho que, dada a qualidade dos profissionais de cozinha que temos aí no mercado, a gente consegue comprovar o quanto o SENAC ajudou em relação a isso, mas em relação à gestão, a gente ainda tem problema para resolver. Por que não foi o suficiente, nem SENAC, nem SEBRAE? Justamente porque 98% das empresas têm a característica de serem micro e pequenas. E muitas vezes as pessoas acabam se envolvendo no dia a dia, enchendo o seu dia a dia com as atividades do negócio e esquecem ou não conseguem usar um tempo para capacitações e estudos e pesquisas. E eu acho que essa é a única saída. Eu acho que a gente precisa compreender que panela tem muita inteligência. Eu tenho como profissão de fé, inclusive isso, demonstrar a inteligência que tem nas panelas e a necessidade de estudos. Eu perguntei especificamente sobre a questão tributária para o Expedito, porque os negócios gastronômicos são classificados como negócios de alto risco. São aqueles que sofrem forte influência do Ministério. Então, assim, tudo impacta. Se o feriado é na quarta, se o feriado é na sexta, se chove muito, se chove pouco, se o meu lugar é mais aberto, mais fechado, tudo impacta. A mudança do trânsito impacta no andar da carruagem do nosso negócio, né? E, no entanto, em contrapartida, eu acredito que muito por sermos olhados como um artigo de entretenimento ou de luxo, estou falando especificamente agora de bares e restaurantes, a gente não tem a atenção devida, não tem políticas públicas que sustentem esses negócios, haja visto que passamos agora na pandemia, tivemos poucas linhas de crédito, ou não tivemos linhas de crédito o suficiente para os negócios, e estamos falando de, na verdade, uma necessidade primeira. Não, assim, não importa se eu estou alimentando uma pessoa no self-service na hora do almoço, naquela 1 hora que ela tem de trabalho, ou se eu estou alimentando essa pessoa na sexta-feira, 8 horas da noite, e ela estando com os amigos. De todo modo, eu estou alimentando as pessoas. E aí é onde eu mais tive certeza dos meus pensamentos em relação à gestão, foi agora na pandemia. Ficou muito comprovado que a maioria dos negócios gastronômicos, eles são envolvidos com as necessidades primeiras, com a comida cotidiana, com a comida do dia a dia, e como tal, eu tenho chamado a atenção em todos os lugares que eu tenho tido a oportunidade de falar, tanto da necessidade de olhar esses negócios com as particularidades que envolvem eles, quanto das pessoas compreenderem a necessidade imperativa da gestão. Agora, independentemente disso, como o Expedito disse, existem várias atividades que o SEBRAE promove que pode ajudar,
existem, inclusive a gente trabalha junto, Senac e Sebrae, pelo Sebrae Tech, então nós somos parceiros nessas atividades. Eu acho que é necessário também que haja uma reflexão sobre, inclusive, se a gente quer que volte ao que era antes, porque eu, pelo menos, não quero. Eu acho que a gente tem, por exemplo, problemas sérios de pertencimento, então, assim, as questões de cultura alimentar, de hábitos alimentares estão pouco respeitadas, respeitadas no sentido de nem serem consideradas. Eu não estou falando que há um desrespeito de outra forma, nesse sentido, não são nem consideradas. A gente, por exemplo, o FEComércio está fazendo agora uma campanha da valorização dos negócios locais. Este é um assunto, dos mais modernos falados no mundo todo em relação a esse processo de retomada econômica, mas aí a FEComércio faz a campanha e eu vejo uma série de críticas das pessoas em relação às empresas cearenses. Em geral, a gente vê as pessoas apontando os defeitos, apontando as questões de preço, mas muito pouca gente falando do quão seria bom e melhor, e mais fácil, e mais rápido, se a gente valorizasse a economia local para a gente se fortalecer mais fácil, né? Então, a gente tem problemas de pertencimento e de olhares em relação ao que é efetivamente negócio desde antes da pandemia. A gente tem problemas para resolver desde antes da pandemia, né? Isso, em geral, é causado justamente por essa característica do alto risco, que impõe aí uma série de intervenções, e aí a questão do cotidiano faz a gente ir para os produtos mais baratos, e os produtos mais baratos não necessariamente sejam os produtos locais. Então, eu penso que, antes de qualquer coisa, há uma necessidade de uma recolocação do perfil do negócio gastronômico, para que a gente, inclusive, consiga contribuir para uma revisão dos cursos de gastronomia. Você comentou, João, que não raro os alunos egressos saem das faculdades sem esse conhecimento de gestão. As disciplinas de gestão, você disse que eu sou professora delas, elas são normalmente numa carga horária menor, justamente porque o aluno não se interessa por esse assunto. Então, essa carga horária menor, ela acaba deixando o estudo bastante raso. E aí, quando esse profissional vai para o mercado, ele não tem absolutamente nenhum diferencial. E o mercado não compreende a diferença entre alguém formado ou não, tal. Todos têm importância, a questão é aonde tem importância. E isso hoje não está explicado para ninguém, nem para o mercado, nem para a educação, não está explicado para ninguém. Essa confusão acontece muito por conta da falta de regulamentação da profissão, mas eu acho que são questões anteriores a todo esse problema que a gente está vivendo, que precisam ser discutidas para que a gente, com a experiência anterior, possa fazer escolhas melhores, né? Então, nos chamou a atenção, por exemplo, aqui no Senac, as pessoas muito animadas com a possibilidade de voltar a cozinhar em casa. Olha só, estou falando de uma necessidade primeira, mas as pessoas tinham esquecido de como era para cozinhar, como necessitava de planejamento para cozinhar. Então, logo no início, eu não sei se vocês se lembram, porque já aconteceu tanta coisa, né, desde que entramos em isolamento, a fala era quase que uníssona. Nossa, eu fazia tempo que eu não cozinhava, eu não lembrava mais o trabalho que dava para cozinhar e tal. Ou seja, as pessoas estão comendo cada vez mais fora de casa, mas elas não consideram essa dificuldade. Estava tão prático, né? A prateleira estava tão cheia de produtos que elas esqueceram do trabalho que dá isso.
Então, é meio que um apelo que eu faço para que as pessoas olhem para os negócios gastronômicos com a devida importância que tem, sobre todos os aspectos, tanto dentro do balcão quanto fora do balcão, para que a gente consiga resolver problemas econômicos. Eu não estou falando aqui só de culturas, conceitos e tudo mais, eu estou falando de problemas econômicos. Então, se me perguntam se eu imagino um pós-pandemia, primeiro que para negócios gastronômicos, na minha opinião, não existe pós-pandemia, existe pós-isolamento. Nós estamos numa crise sanitária, então isso faz com que essa questão pandêmica precise ser sempre cuidada, e, ao mesmo tempo, a minha torcida é para que os ensinamentos deste momento, que para mim foram surpreendentes, porque eu achava que era uma característica nacional, e eu percebi que não é. Existem restaurantes no mundo todo fechando e entregando suas chaves. A gente fica muito achando que é coisa do Brasil, né? O Brasil, 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 e na verdade não é. Então eu espero muito que as pessoas revejam esses posicionamentos. Vanessa, que assim, esse momento de pandemia deu uma mexida geral na cabeça de todo mundo, de quem tinha negócio, né, que teve que sobreviver, os que conseguiram, muitos não conseguiram sobreviver, que infelizmente a gente também tem um número super alto de estabelecimentos de gastronomia que não conseguiram segurar as portas abertas com delivery, com esse movimento que aconteceu. Mas tu achas que para esse pessoal, principalmente falando dos estudantes agora, tá? Dos estudantes de gastronomia ou dos futuros profissionais que o mercado vai ter que absorver de gastronomia, tu acha que esse período em que as dificuldades foram tão colocadas, porque elas foram muito colocadas em todo lugar, né? A gente tinha gente que estava na escola, que estava estagiando, que teve que sair, tinha gente que estava planejando abrir seu negócio, que não conseguiu abrir, teve gente que tinha acabado de abrir e fechou. Tu acha que, de repente, esse momento caótico pode ser, então, esse gatilho, vamos dizer assim, para que as pessoas pensem a gestão de uma forma diferente e não considerem mais aquela aula chata que a gente tem que passar, porque, enfim, tem que passar, porque bom mesmo é estar na cozinha fazendo comida? Tu acha que isso pode servir de gatilho para a gestão ser melhor valorizada, mais bem valorizada, vamos dizer assim? Na verdade, é uma torcida, né, João? Eu acho que esse primeiro momento ele está muito dolorido. Eu acho que esse primeiro momento é muito dolorido, assim. A Brasel está falando de 40% de negócios fechados. E isso é mais ou menos, quase 2 milhões de desempregados. A questão dos negócios gastronômicos terem essa característica de ser micro e pequena empresa aproxima muito os negócios da história do sonho, sabe? O meu sonho era ter um restaurante, o meu sonho... Então, tem muita gente chateada, triste e realmente sem saber o que fazer de agora para frente. Então, eu tenho... É o que eu disse, é um sentimento... de torcida mesmo, para que as pessoas compreendam a importância disso agora. Então, eu estou falando do sentimento das pessoas porque eu acho que isso não vai acontecer imediatamente, infelizmente, tá? A gente precisa resolver agora a rescisão de contrato, a gente precisa entregar prédio, resolver dívida de energia, que normalmente é muito alta, a gente precisa resolver dívida de aluguel. Então, as pessoas agora elas não estão pensando nisso, não. Quem tem realmente que rever isso e que pensar é justamente as pessoas que promovem a educação no setor. Então, mesmo porque a tendência daqui a pouco reabrirem restaurantes com esse mesmo pessoal, são os desempregados que veem uma oportunidade no negócio gastronômico e que precisam conseguir uma renda rápida para sobreviver e vão pegar restaurantes aí que estão sendo vendidos por preços bem baixos, justamente porque são pessoas que precisam pagar suas dívidas,
Então, a gente corre um risco aí de ser pior do que era antes, porque pelo desespero, né? Então, é o que eu falo, a gente precisa que as escolas sejam eficientes nessa proposta. O medo que eu tenho é que, justamente devido à não regulamentação da profissão, ou seja, não é exigido que você tenha qualquer tipo de registro e formação para você exercer essa profissão, é que as faculdades, elas apresentam um número pequeno de profissionais no mercado. 2016, 2017, a gente tem notícia pelos censos do INEP, que somente 7 mil profissionais foram entregues ao mercado no Brasil todo. Isso dentro de uma realidade de 1,5 milhão de empresas formais, porque o mercado informal é bastante forte, e 6 milhões de vagas de trabalho, 7 mil não é nada, né? Então, a gente precisa, o que eu acho é desenvolver uma estratégia mesmo. A Itália tem hoje a comida mais conhecida do mundo. Ela considerou a gastronomia como uma ferramenta de solução, uma ferramenta econômica para o processo de recuperação do país no pós-guerra. Era mais ou menos o que eu imaginava que a gente deveria fazer. A gente deveria juntar todos os atores envolvidos com as cadeias produtivas e desenvolver verdadeiras estratégias de recuperação em relação a essa história. A gente tem um distanciamento muito grande dos produtores. Cozinheira e cozinheiro, ela não faz comida, eles não fazem comida. Eles transformam um alimento feito por agricultores e produtores. Então, assim, a gente tem problema de conceito básico, de fala básica. E, apesar disso acontecer, de estar extremamente ligado quem produz com quem transforma, a gente, do jeito que está o mercado hoje, está muito distante. Então, nós temos problemas estruturais no setor para poder resolver, para chegar a este ponto que você está falando aí, sabe? Então, eu espero que as campanhas sejam nesse sentido, no sentido da gente reorganizar o setor. Isso, porque eu também, assim como você sabe, eu tenho muita esperança que as coisas aconteçam. A gente espera, porque como eu falei para o Expedito antes, mesmo antes da pandemia, a gente já tinha uma série de problemas ligados à gestão da gastronomia, ao pertencimento, à identidade cultural e essa valorização, que são coisas que não desapareceram durante a pandemia e a gente ainda ganhou mais um monte de problema em cima. E assim, eu te fiz essa pergunta em relação aos estudantes, porque eu continuo acreditando que se a gente faz uma boa formação e se consegue trazer... Eu sei que eu estou falando aqui uma coisa quase utópica, tá, Vanessa? Eu sei da dificuldade que é colocar isso dentro do currículo da escola. Mas se a gente consegue trazer isso de uma forma mais estruturada, eu fico ainda tendo mais esperança que a gente consiga chegar à superação de alguns problemas como esse. Principalmente se estruturas como a que vocês estão juntos, vocês enquanto Senac, né, o Sebrae, que é para onde todo mundo corre quando pensa em consultoria, eu vou abrir o meu negócio, eu quero entender como é e tal. Então, eu fico pensando que teria que ser uma coisa muito, muito direcionada de fato para a gastronomia, sabe? Não é colocar só num plano comum de gestão. Precisa entender essas peculiaridades, esses riscos, senão a gente vai continuar caindo em valas comuns que vão fazer com que os problemas que a gente tinha antes da pandemia, eles continuem pós-pandemia, ainda com questões sanitárias muito graves, que nós vamos ter que conviver até o ponto em que uma vacina apareça para esse negócio, porque não é que acabou, né? A gente anda por aí de máscara, tá? Todo mundo ainda tem que se lambuzar de álcool. Então, como é que seria uma percepção tua de integração dessas ideias através das escolas e de instituições como o Senac, o Sebrae, para que a gente pudesse ter êxito nisso? Sei que foi longa a pergunta, mas tu me conhece, eu falo muito mesmo. Realmente a única forma que tem é de juntar todo mundo.
Eu tenho muita fé, por exemplo, na Câmara Temática de Gastronomia que nós temos aqui, que é presidida por você. Diga-se de passagem, é uma das únicas no Brasil nesse sentido. Nós temos em um lugar só todas as pessoas que envolvem as cadeias produtivas. A gente tem os pequenos produtores, a gente tem a moçada, os distribuidores, nós temos as escolas. Então, eu só acredito se houver realmente uma força-tarefa nesse sentido, porque a gastronomia ela é muito transdisciplinar, multidisciplinar, e justamente o que a deveria fortalecer é o que hoje a enfraquece, porque devido a esse envolvimento necessário de tantas pessoas, de tantas cadeias, a gente, às vezes, deixa isso para depois, né? Na verdade, essa história de não estudar o alimento, ela não é de hoje. Na década de 40, quando estava aí o auge da industrialização, e a indústria de alimentos era uma das mais fortes, medicina, até sociologia, né? Estou botando a sociologia porque a alimentação é um fator social, ela achava que não havia necessidade de estudar o alimento devido a ele ser um fato cotidiano. Mas as questões das culturas alimentares e, ao mesmo tempo, dos processos de aceleração de produção, elas são completamente relacionadas à economia. Então, assim, o que fica parecendo que é só entre aspas, bem entre aspas, só cultura, na verdade, inclusive uma vez, eu não sei se você se lembra, eu disse isso em reunião, eu não falo sobre cultura do ponto de vista empírico, eu falo sobre cultura do ponto de vista de fator social e do ponto de vista de transformar isso em negócio e contribuir para que essas empresas sobrevivam. Mas pela diversidade, pela transdisciplinaridade, só é possível se todos os atores estiverem envolvidos. A gente precisa, como eu disse, mudar questões básicas, estruturais. A gente precisa mudar o perfil do egresso dos cursos de gastronomia, ou seja, a gente precisa mudar o rumo dos cursos de gastronomia. A gente não vai conseguir eu falando, você falando, a gente precisa de um plano, e devido também a informalidade, a gente precisa muito de política pública, então, assim, é uma série de fatores de bastante robustez para que a gente ache que só uma instituição, só o SEBRAE consegue resolver, ou só o SENAC consegue resolver, entende? A gente precisa juntar todo mundo. São os nossos 20 minutos. Muito, muito, muito obrigado. É sempre um grande prazer. Eu que te escuto falar sempre, não me canso nunca. Tem 4 anos que eu estou de volta aqui a Fortaleza, né? E Vanessa foi uma das primeiras pessoas com quem eu tive contato, e a gente no almoço abriu um monte de papel, ela já me deu câmara cascudo, e desde então a nossa vida nesse ativismo pela gastronomia está sempre entrelaçada. Meu amor, um grande prazer conversar contigo sempre. Deixa eu perguntar se a nossa terceira participante já está aí. A Débora está no pedaço? Débora? Irmão? Oi, Débora. Oi, Débora, tudo bom? É que eu não estou conseguindo te ver. Acho que tem alguma coisa fechando aqui a tela. Deixa eu só ver aqui. Oi, Débora. Tudo bem? Tudo bom? Estou te vendo aqui. Então deixa eu rapidinho apresentar a Débora. Débora eu não conheço pessoalmente ainda, mas a Casa Patuá é super benquista nessa cidade, é super feliz. E a Débora é uma das sócias e chefes da Casa Patuá, que é um restaurante localizado na Praia de Iracema. Débora é formada em administração de empresas e deixou a área privada para abrir o seu próprio negócio. Através dos saberes e ingredientes regionais, a Casa Patuá serve comida afetiva, termo que se refere à culinária, onde o principal objetivo é despertar uma experiência através da memória. Débora, você conseguiu ouvir uma parte da nossa fala? Eu sei que você chegou um pouquinho atrasada aí. Foi, peço desculpa até pelo atraso, João. Estava justamente com a minha mentora da cozinha, que é a minha avó, então
Eu cheguei um pouquinho na fala do Expedito, né, do Sebrae. Então, a partir daí, eu estou já ativa com a escuta. Depois a gente vai batendo um papo aí com Vanessa, com o Expedito, enfim. Ótimo. Vamos lá, somos todos ouvidos. Então, eu fui convidada pelo Cássio, né, para a gente falar um pouquinho sobre gestão e viabilidade do negócio gastronômico. Quando a gente foi abrir a Casa Patuá, eu e a Rebeca, que é minha sócia, a gente passou aproximadamente um ano desenvolvendo um plano de negócio para o restaurante. Então, é uma coisa que eu acho fundamental se alguém for abrir algum restaurante ou então algum negócio em si, você saber o que você vai fazer através do plano de negócio, né? Eu, como sou formada em administração, então tive muita convivência acadêmica com o plano de negócio, então acho de suma importância para a gestão de um restaurante, no caso, a gente destrinchar um plano de negócio. No plano de negócio, você vai conseguir saber definir o teu público-alvo, definir também a estética do teu negócio, né? Assim, como é que você vai comunicar, como você vai comunicar as tuas informações. Porque na Casa Patuá, a gente, como o João apresentou, a gente busca trazer a memória, né? Não ser somente um restaurante que você vai, faz uma alimentação e vai embora. A gente busca realmente trazer essa questão de um espaço mais aconchegante, uma casa mais familiar, que agregue diversos tipos de público. Então, tudo isso é formado através do plano de negócio, para que quando você abra o teu restaurante de fato, você tenha noção do que é que você vai passar para os teus clientes, né? Quem são os seus clientes. Então, a Casa Patuá, ela é um restaurante que a gente busca trabalhar com essa afetividade na comida, né? Principalmente porque a minha origem com o contato com a alimentação foi através da minha avó. Então, não teria como fazer algo relacionado à alimentação sem lembrar do tempero da minha avó, né? E aí a gente remete aí, quando a gente fala da comida afetiva na Casa Patuá, a todas as famílias que têm essa memória muito marcante, né? De ter a sua avó, a sua mãe fazendo as comidas, os almoços de domingo familiares. Então, a gente buscou isso muito como uma característica da Patuá. Dentro do plano de negócio também é interessante a gente buscar todos os tipos de custo, né? Desde estruturais, como você montar uma cozinha, o teu salão, o equipamento que você vai usar, as pessoas que você vai colocar para poder servir, quantas mesas que você vai colocar na tua praça e saber quantas pessoas que vão ser necessárias para atender o teu público, né? Para ter um atendimento de qualidade. Então, acreditamos na Patuá que essa primeira fase de planejamento é de suma importância para você abrir o teu restaurante e continuar ativo quando vier, por exemplo, um momento pandêmico que a gente passou aí, né? Eu coloquei ali alguns pontos que eu acho que é interessante ter nesse momento de fala, que normalmente é muito complicado, né? Você abre um restaurante, o brasileiro ele tem essa questão de ser muito empreendedor, né? Então, você conseguir quantificar e qualificar o teu serviço é muito importante para a gente ter uma estrutura de custos e de gestão mesmo muito, muito formada, né? Muito consolidada na cabeça do proprietário. Então, é interessante saber a questão do teu CMV, que seria, vulgarmente falando, as fichas técnicas, né? Você saber o quanto que aquele produto, para fazer aquele produto, aquele arroz de camarão, aquela raia, quanto que você vai gastar de produto para poder entregar para o teu cliente do jeito que é certo. E também os demais custos que vão implicar na tua operação. Então, aí você tem o gás que você vai pagar, a energia, o consumo de água dos funcionários, o uniforme, enfim. É interessante que todos esses valores estejam bem ao conhecimento do proprietário para depois ele, quando jogar um preço no prato, ele não sair com um prejuízo, não sair apurando algum valor, né? Não ter uma margem de lucro suficiente para ele poder manter o restaurante dele. Outra coisa que eu coloquei aqui também, interessante, que na Casa Patuá a gente busca trabalhar não somente com cozinheiras, né? Porque na cozinha cada um tem o seu tempero,
A gente acredita que a energia da pessoa influencia, sim, na feitura do alimento, da preparação do alimento. Então, um grande desafio é como você liderar a sua equipe de trabalho dentro da cozinha, né? Na Casa Patuá, no caso, a gente é um restaurante formado somente por mulheres. Então, a gente tem que estar sempre sensível também a entender um dia que um cozinheiro não esteja bem, ou que precise de um momento para ele poder sair, tomar uma água, respirar. Então, assim, é um grande desafio a gente também lidar com pessoas, né? Coordenar pessoas dentro do coração do restaurante, que é a cozinha. Então, a gente busca ter esse contato muito próximo com as nossas funcionárias, com as nossas colaboradoras, a fim de que esteja todo mundo bem e preparado para mais um dia de trabalho de produção. E aí, assim, a gente abriu em agosto do ano passado. Quando foi agora em março, nós fomos surpreendidos, todo mundo, né, sobre a crise do coronavírus, né? Tínhamos que fechar as portas sem nem ter tempo de resgatar o capital que foi investido no restaurante. A gente, com 6, 7 meses, tivemos que fechar as portas da casa para mantermos somente no delivery. Então, é uma situação que foi muito rápida, né? A gente não tinha nem tempo, praticamente, de pensar o que realmente fazer nesse momento. A gente não teve tempo de planejamento para gerenciar essa crise do coronavírus. Então, assim, a gente teve que tomar decisões muito rápidas, sem saber como é que seria o futuro, né? Assim, futuro a curto prazo do setor gastronômico. Então, nós sentamos, eu, a Rebeca e minha sócia, e começamos a pensar o que a gente poderia fazer, né? Para realmente evitar o fechamento da casa. Enfim, né? O pior cenário seria o fechar a casa de vez, né? Então, a gente pensou em vários aspectos nesse momento, que foi a estruturação da equipe, primeiramente, que a gente teve que realmente reduzir ao máximo a equipe que ia ficar somente no delivery, que era o que era permitido, né, na época. Então, reduzindo a equipe, reduzindo a forma de operação, que seria agora somente para delivery, a gente teve que também, consequentemente, mudar a nossa forma de comunicar junto aos nossos clientes, né? Então, isso teve que ser um momento de gestão muito rápido, muito eficiente, porque a gente também não poderia perder cliente, perder dinheiro, né? No caso, que a gente está falando também de dinheiro. Então, a gente teve que otimizar a nossa operação e nosso estoque. O que aconteceu? A Casa Patuá, antes de fechar, né, a casa e ficar somente no iFood, a gente tinha um estoque muito alto, porque semanalmente a gente tinha um rodízio de produtos muito grande. Quando fechou, a gente tinha um estoque ainda muito alto, né? Que estoque é dinheiro. Se a gente está com o estoque parado, a gente não vai entrar dinheiro, a gente não vai vender, enfim, tá um custo que fica lá parado. Então, o primeiro passo foi realmente reduzir a equipe. Segundo passo foi a gente ver o nosso estoque, o que é que a gente tinha de mercadoria, o que é que a gente poderia aproveitar dessa mercadoria para poder girar e não estragar o alimento, e também fazer um prato do dia, fazer no cardápio alguma coisa que tinha no estoque, mas que talvez não tivesse já no cardápio. Então, a gente lançou novos pratos, e aí a gente conseguiu girar essa mercadoria que a gente tinha parada, né, que ficaria parada no período de pandemia, e pensar também na comunicação com os nossos clientes, né, que a Patuá, hoje em dia, ela tem uma comunicação através, basicamente, do Instagram. Os nossos clientes maravilhosos são muito comunicativos com a gente, então eles fazem elogios, eles dão sugestões, eles fazem reclamação diretamente com a gente no Instagram. Então, a gente teve que mudar a forma de comunicar com eles, mudar também o visual dos pratos, que já não seriam mais pratos empratados e servidos na casa, eram pratos que tinham que ter esse mesmo afeto na comida, mais cedo de uma forma através das marmitas, né, de delivery, e também uma forma de agregar esse carinho que a gente busca passar na casa. Então, a gente começou a ter recadinhos escritos à mão pela Rebeca nas embalagens, começou a colocar música. Sábado, normalmente, a gente colocava um samba para a gente poder cozinhar, então a gente colocava a música que a gente estava escutando, personalizado para cada cliente, né? Então, a gente recebia um feedback também dessa música, com os clientes marcando a gente, com as crianças dançando, com a música que a gente indicou.
Teve cliente, inclusive, que a gente botava os recadinhos, a gente se aproximou muito, porque o cliente, ele simplesmente guardava as embalagens. Ele não queria jogar as embalagens fora, né? E aí, mandava para a gente no Instagram as fotos de 5 embalagens que eles pediam, assim. Então, a gente buscou, nesse momento de distanciamento social, se aproximar do nosso cliente, da forma que a gente poderia ter, né? Que se fosse por uma embalagem, por uma indicação de música, por uma fala no Instagram. Então, a gente teve que se reinventar através da comunicação e das mídias sociais nesse momento de distanciamento, que foi bem engraçado, foi bem produtivo. Tiveram muitos clientes que se aproximaram da gente, né, que tratam hoje em dia a gente como grandes amigos. E aí, depois desses 4 meses, a gente conseguiu sobreviver, porque não foi um período fácil, né? A gente realmente teve que dar a cara a tapa e dobrar a jornada de trabalho, trabalhar 14 horas por dia, né? Eu e a Rebeca. E aí nós tivemos alguns restaurantes não abriram, a gente entende completamente, a gente resolveu abrir porque a nossa conta estava já bem baixinha. Então, o que a gente teve que fazer? A gente teve que estudar, buscamos orientações da Brasel, né, para saber quais seriam as medidas de segurança, não somente para os nossos clientes, mas muito pela nossa equipe também, que a gente não quer ninguém contaminado, adoecido, enfim. Então, a gente teve que tomar algumas medidas de segurança, obviamente, né, de acordo com o decreto. Reduzimos as quantidades de mesa. A gente também, a maior parte da nossa operação é no quintal da casa, que é um espaço aberto, super arborizado. Então, onde a gente tinha 25 mesas, a gente está com 12 mesas. E aí, limitamos, né, a questão também da quantidade de pessoas por mesa. Então, só podemos 4 pessoas no máximo por essa mesa. Fora isso, a gente adotou algumas medidas de segurança, que era tapete sanitizante na entrada, disponibilizar álcool em gel, equipe de limpeza de sanitários, limpar, depois de lavado, os talheres, por exemplo, eles são higienizados com álcool em gel, embalados separadamente. A mesa que antes ficava posta, já no momento que o cliente chegava, ela é montada na hora que o cliente chega, higienizados os pratos com álcool em gel na hora que o cliente está sentado na mesa. Também compramos aquelas máscaras faciais para os atendentes, para a cozinha. Então, foi um momento assim que a gente teve que se reinventar. E eu acredito que é bem delicado para um restaurante, no nosso caso, com pouquíssimo tempo de abertura, conseguir conciliar os custos, os gastos, os investimentos em tão pouco tempo como tivemos, né, na época. Então, assim, para fechar a minha fala aqui, João, seria mais essa questão da gente entender o nosso público, entender o nosso restaurante, saber como é que funciona cada casa, para sim saber gerir todos os insumos, pessoas, que é o que faz um restaurante, que é o que faz uma comida ter um destaque, o espaço ter um destaque. E graças a Deus e ao esforço da nossa equipe, a gente atualmente está com a casa aberta novamente. Conseguimos, até o momento, sobreviver a essa crise, né? Não sabemos como vai ser o próximo cenário, se vai ter uma segunda leva, mas a gente busca realmente trabalhar com a otimização do estoque, otimização de pessoas e fazer, assim, uma boa gestão do restaurante, né, da nossa casa. Você viu que a gente falou muito agora nas 2 primeiras falas, né, para os nossos convidados sobre a questão da gestão, né, na primeira com o Expedito, do quanto das ferramentas que o Sebrae está disponibilizando para lidar com essa gestão nesse momento complicado que a gente está vivendo. Depois eu entrei com a Vanessa num outro ponto muito importante, que é o quanto a gestão está ligada à educação nas escolas de gastronomia, na necessidade da regulamentação da profissão, que a gente, enfim, enquanto gastrônomos, a gente não tem ainda como cozinheiro, mas tu vem de uma escola diferente, né? Uma das primeiras coisas que eu li sobre você aqui é que você vem da escola de administração. Então, toda a tua base de formação, ela está
no entendimento da importância da gestão e de todas as ferramentas que são importantes para esse negócio funcionar, né? Entendendo não só da questão tributária, como da questão fiscal, mas da sensibilidade que você tem de entender o quanto o marketing é importante, o quanto a comunicação é importante. Então, aonde é que você vê essa grande diferença da Débora, que é proprietária do Casa Patuá, tendo vindo dessa escola da administração, e como é que você vê, por exemplo, uma outra pessoa que é dono, um outro chefe que é dono de restaurante, que veio direto da escola de gastronomia ou da escola da vida? Onde é que tem essa grande diferença e por que de repente pode ser mais fácil por conta da tua base de formação? Sim, com certeza, João. Assim, eu tive uma base acadêmica, né, de administração. Então, o meu curso, ele me privilegiou, de uma certa forma, nessa questão da abertura de um negócio. Então, por isso que no começo da minha fala, falei que, para mim, como formada em administração, um plano de negócio é fundamental, cara, porque tu vai ter várias nuances da tua empresa que tu vai conseguir entender. Desde a definição do teu público, como precificação de algum item, como custos fixos. Então, isso nos deu, para a Casa Patuá, né, uma boa base do que a gente precisava fazer antes de abrir o negócio. Saber a questão de uma ficha técnica. Antes disso, porque eu era cozinheira por hobby, digamos assim, né, antes de estar a Patuá, eu sempre cozinhei, mas eu nunca tinha feito uma ficha técnica, porque, enfim, eu fazia por prazer, né? Por divertimento, em almoço de família, de amigos. Então, a precificação, a gente pegar e unir a administração com a gastronomia, foi uma coisa bem interessante e, digamos que não foi tão sofrida assim, porque eu já tinha uma certa familiaridade com questões de CV, né? De plano de negócio, de impostos, né, de gestão de pessoas, que eu particularmente desconheço como é que funciona isso na visão acadêmica da gastronomia. Então, eu vim com uma boa base de gestão de pessoas, de liderança, de custo fixo, de custo variável, de plano de negócio, de público-alvo. Então, por isso também que a gente passou um bom tempo, isso aí foi 1 ano, projetando esse plano de negócio da Patuá para a gente conseguir abrir ela de uma forma que não tivesse tanta vazão do que a gente imaginava. Quanto mais a gente consegue definir o plano de negócio, quanto mais a gente consegue escrever sobre o restaurante no plano de negócio antes dele abrir, a gente consegue, antes dele abrir, visualizar o que vai ser o teu negócio. Então, eu sugiro, né, que todo mundo que vai abrir faça realmente, busque a ajuda do Sebrae, que inclusive foi uma boa fonte de referência para a gente. Eles disponibilizam uma planilha maravilhosa, vários PDFs que você consegue estudar e entender um pouquinho mais como é que é essa questão da gestão de negócios gastronômicos. Tem diversas cursos, apresentações que o Sebrae disponibiliza. Fomos também até ali o Sebrae da Monsenhor Tabosa tirar algumas dúvidas quanto à tributação, enfim. Então, isso já deu para a gente a oportunidade de ter um nicho mais formado do que seria a Patuá, né? Pelo ponto de vista de chefe da cozinha, né? Minha experiência com comida foi realmente vinda de família, né? Minha avó cozinhava pra gente, eu com 6 anos comecei a fazer comida com ela, então sempre tive prazer em fazer a comida junto com a minha família e para os amigos, né? Então, com base disso, a primeira ação que a gente teve foi tentar fazer as fichas técnicas dos nossos pratos. Então, era ali medir sal por sal, pimenta por pimenta, quanto pimentão que ia no prato, qual era a variação de um arroz cru para um arroz cozido que ia ter, quanto que esse arroz ia gerar, né? Quanto que era a porção. Então, foi uma parte bem minuciosa do nosso trabalho, tentar fazer essas fichas com o menor risco possível. Atualmente, uma coisa que a gente está buscando evitar ao máximo é o desperdício. Então, diariamente a gente busca
produzir o que é que vai sair no dia, evitando desperdício, buscando, junto ao sistema que a gente tem, ver semanalmente quanto que está saindo de cada prato. Eu vou ter... Semana passada saiu 70 unidades de arroz de camarão e 28 de arrumadinho, por exemplo. Então, eu dou atenção primeiro ao fornecimento, não primeiro, né? Mas eu proporciono a quantidade do arroz de camarão que eu vou produzir, dos insumos que eu vou utilizar para essa produção, com base também no sistema que me dá essa ficha de consumo, né? A base de cada expediente, digamos assim. Então, o que a gente faz, basicamente, é monitorar as entradas e saídas, né? O quanto que eu tenho de estoque, quanto que eu estou saindo de cada produto, com o fim de não precisar recorrer a fornecedor em cima da hora para poder entregar, ou não ter desperdício, porque eu comprei 10 quilos de pimentão verde, mas eu só usei 7 na semana, então 3 quilos de pimentão verde eu vou ter um gasto em cima disso. Tá sempre monitorando o estoque, né? O estoque é o dinheiro que a empresa investiu para estar ali. Então, a gente tem que ter essa base muito formada, o pessoal também de dentro da cozinha, de saber que não é só um alimento que está indo para o lixo, que está sendo estragado, mas também é um dinheiro que está lá no estoque. Então, a gente tem que sempre utilizar na contabilidade, tem que é o PEPS, né? É o primeiro que entra, é o primeiro que sai. A gente tenta colocar isso dentro da cozinha também, de chegou um coentro, vamos dar primeiro o coentro mais antigo, tem o pimentão, tem a farinha ali, a gente um produto que não é perecível, mas a gente vai utilizar primeiro que está mais antigo, não somente por causa do dinheiro, mas também pelo gosto do alimento fresco. E é com esse certo monitoramento que a gente consegue tentar otimizar a margem de lucro da empresa, né, do restaurante. Entendi. Você vê que tem uma diferença muito grande no teu discurso. Assim, eu trabalhei muito com gestão também e a gente percebe a diferença de quem tem a cabeça focada nisso daí e de muito chefe que é simplesmente um chefe criativo e não consegue enxergar com tanta propriedade cada um desses detalhes, a importância que eles têm. Então, assim, com certeza. Né, assim, um conselho para essa galera que está aí fora, que não passou pelo curso de administração, mas que quer ter seu negócio, quer voltar a ter seu negócio, ou até mesmo uma forma da gente poder trabalhar daqui para frente a gestão que possa ser ensinada nas escolas de gastronomia, para que a gente tenha um direcionamento de sucesso. Onde é que você acha que está essa resposta? Então, assim, a administração, ela é uma área que você vai para qualquer viés. Você pode abrir o seu negócio, você pode trabalhar com matemática financeira, pode trabalhar com marketing. Então, a minha orientação, né, minha sugestão é que sejam inclusos mais disciplinas também de gestão, enfim, para que o chefe de cozinha não seja só um chefe criativo, mas seja um líder de pessoas também dentro da cozinha, um gestor de uma cozinha no restaurante, que ele seja um gestor de estoque. Ele não precisa saber de tudo, mas que ele tenha uma base de gestão, né? Gestão de pessoas, gestão de qualidade, gestão de estoque, logística, para poder funcionar um restaurante com maior eficiência e eficácia, né? Então, quem não tem, mas que quer abrir seu negócio, eu sou fã do trabalho do Sebrae, então eu sugiro que busquem a ajuda do Sebrae, a orientação do Sebrae. Eles têm pessoal que fica disponível lá, aqui no caso em Fortaleza, na Monsenhor Tabosa, que te dão orientação de onde procurar ajuda, fazem consultoria. Então, quem não vem com essa base, mas que quer abrir um negócio, seja o chefe do seu próprio restaurante, eu acho de suma importância você saber o básico sobre gestão, para que você não entre para mais uma estatística do Sebrae, que poucas empresas logo depois fecham, né? Por causa do má gestão. Então, ao meu ponto de vista, a gestão é fundamental para todo tipo de negócio. Então, buscar uma ajuda de um consultor, entender um pouco mais sobre o teu negócio. O plano de negócio é uma coisa que às vezes é meio chata para quem não conhece, mas ele é de suma importância para o sucesso do teu projeto, né?
Então, é buscar a ajuda de um gestor, Sebrae, algum amigo que seja um administrador, algum amigo que seja contador para te falar um pouquinho sobre tributos, né? E ir atrás de capacitação. Se você quer realmente abrir um lugar, saiba todas as variáveis que vão te implicar e vão te alfinetar, digamos assim, nessa abertura e nesse procedimento, nesse novo projeto que você quer colocar à frente. Mas dá sucesso. Muito legal, muito legal. Vanessa, muito obrigado. Vanessa, Débora, desculpa, eu estava olhando para a foto da Vanessa. Sem problema. Muito obrigado. Foi uma tarde super especial aqui, tendo 3 visões tão diferentes sobre esse tema que é tão importante, que é a gestão. Eu me despeço por aqui, agradecendo vocês pela participação, Vanessa, Expedito, foi incrível, e convido vocês a continuar assistindo a nossa programação nesse webinar que está tão legal hoje e amanhã, tá bom? Muito, muito obrigado, e estou devendo uma visita à Casa Patuá, assim que der eu chego por lá. Aguardamos você, não. Obrigada. Gente, beijo grande, muito, muito obrigado a todos, uma boa tarde. Tchau, obrigada. Obrigado. Boa tarde. Valeu.